Então, nós vimos que essa sede de poder seria uma das grandes causas da opressão. Não obstante, o ser humano insiste em ser livre, né? E pelo fato de ele pensar, ele acaba, de certa forma, reagindo contra essa opressão, né? Contra toda essa possibilidade de sufocar aquilo que ele tem de mais humano. Então, quando Simone Weil pensa a liberdade, nós precisamos então retomar aquela distinção inicial que ela fez entre o que seria realmente uma opressão e o que seria a necessidade advinda da própria natureza, né, e advinda da própria sociedade. Isso aí é importante. Por quê? Porque essa liberdade em relação à qual a Simone Weil fala, não é uma liberdade que é pura arbitrariedade. Tampouco é a liberdade de você adquirir sem nenhum esforço aquilo que você almeja, que você deseja. Não se trata, então, de uma liberdade que está numa relação do desejo com o objeto de desejo, mas uma liberdade que está na relação do pensamento com a ação. Então, a liberdade de que ela fala é a liberdade de bem pensar e a liberdade de bem agir. Então, é uma liberdade heróica da sabedoria comum que consiste em bem dispor da própria capacidade de julgar e agir. Então, ela vai dizer o seguinte: não há autodomínio sem disciplina, e não há outra fonte de disciplina para o homem senão o esforço exigido pelos obstáculos externos. São os obstáculos que a pessoa encontra e deve superar que fornecem a oportunidade de vencer a si mesmo. Essa frase mostra que não se trata, então, de eliminar os obstáculos. Os obstáculos fazem parte do esforço humano de vencer a si mesmo. Então, a liberdade, para ela, é muito mais esse vencer-se a si mesmo. Então, não importa o grau do nosso esforço, não importa se as nossas ações são dolorosas, se elas nos causam sofrimento, não importa também se elas são bem-sucedidas. O que importa é que nós tenhamos o nosso arbítrio. E ter o nosso arbítrio não significa agir arbitrariamente. Ter o nosso arbítrio significa ter plena consciência das nossas ações. É aquela faculdade de julgar, é aquela possibilidade de distinguir o certo do errado, o verdadeiro do falso, para que a nossa ação esteja sob o nosso controle. Porque todo ser vivo, ele vai estar envolto de necessidades impostas pela natureza, de necessidades impostas pela sociedade. E toda ação tomada por um indivíduo livre, por mais que ele seja capaz de reflexão, ele não é capaz de dar conta de todas as casualidades que podem acontecer, de todas as circunstâncias que podem interferir no resultado da sua ação. De modo que não se trata, então, de condicionar a ação ao seu êxito, mas de se assegurar da ação em si mesma, do seu propósito. Então, o que se pode fazer para se assegurar desse tipo de liberdade é buscar cada vez mais uma visão clara daquilo que é possível e daquilo que é impossível, daquilo que é fácil ou daquilo que é difícil, de quanto de esforço você precisa colocar em uma determinada ação. Assim como ter uma visão das dificuldades que separam o projeto dessa realização, porque só dessa forma os medos irracionais e os desejos insaciáveis, né, como aquele desejo do poder pelo poder, vão ser
apagados, né? Vão ser eliminados. Então aí ela está se aproximando de uma sabedoria prática. A gente sabe que a Simone Weil era uma pessoa muito voltada para a filosofia antiga, né? Aquela ética, né, antiga. Então todo esse mundo ético perpassa o pensamento dela nesse momento em que ela faz essa reflexão sobre a liberdade. Então ela vai dizer que, tendo esse olhar lúcido, nós somos capazes de coragem e temperança. Virtudes que, segundo ela, se nós não tivermos, a nossa vida passa a ser um delírio vergonhoso. Ou seja, é preciso que o homem esteja consciente da sua situação no mundo, consciente daquilo que ele é capaz, daquilo que ele não é capaz, para que ele possa se mover com coragem e, ao mesmo tempo, com temperança. Ou seja, agir com sabedoria. Essa ação sábia, essa ação prudente, digamos assim, para lembrar a frônesis aristotélica, né? Essa boa conduta, ela é o que precisa ser assegurado dentro de todo esse destroço que o mundo começa a passar, né? Principalmente nesse contexto dela. Então ela diz que podemos facilmente suportar que as consequências de nossa ação dependam de um acaso incontrolável. O que devemos a todo custo eliminar do acaso são as nossas próprias ações. Então, essa liberdade, ela é prejudicada quando um homem é colocado sob o arbítrio de um outro homem, ou seja, a opressão. Só que o que ela está dizendo é que a opressão, ela é feita justamente de um homem sobre o homem. Não é a natureza que oprime o ser humano. Não é a sociedade como coisa abstrata que oprime o ser humano. Quem oprime o ser humano é outro ser humano. Então, esse é um aspecto importante. Porque, diante da natureza, o homem é livre quando ele busca em si mesmo a força, a inteligência para superar os obstáculos da natureza. Diante das regras impostas pela sociedade, se aquelas regras estiverem em acordo com a sua própria consciência, a obediência às leis, a obediência às regras, na verdade, faz parte do seu próprio exercício de liberdade. Agora, quando o homem é colocado sob o jugo de outro homem, aí você tem um grande problema, né? Então ela vai dizer o seguinte: na medida em que o destino de um homem depende de outros homens, sua própria vida escapa não apenas de suas mãos, mas também de sua inteligência. Julgamento e resolução não têm mais utilidade. Então, aquela sabedoria prática, aquele bem julgar, aquela capacidade de agir é tirada dele. Então, ele está sob a opressão. Então, em vez de combinar e agir, deve-se rebaixar-se a mendigar ou ameaçar, né? Ou seja, a opressão, ela escraviza tanto quem manda como quem obedece, né? Deve-se se rebaixar a mendigar ou se rebaixar a ameaçar. E a alma cai em poços sem fundo de desejo e medo, de ânsia de poder ou de temor, né? Pois não há limites para as satisfações, né, daqueles que exercem o poder, e não há limites para o sofrimento que os homens podem exercer sobre os outros. Então, esse aspecto aqui da crueldade que é a opressão do homem sobre o homem, né? Então, o homem é livre diante da necessidade imposta pela natureza, mas ele é escravo de si mesmo quando, dominando as forças da natureza, ele começa a dominar os outros homens. Mas ela vai dizer que há um outro tipo de opressão ainda pior do que o de um homem sobre outro homem. É a opressão da coletividade sobre o indivíduo. Por quê? Porque a coletividade é algo vago, é algo que não tem um corpo, que não tem uma figura, que não pode ser concebido. A coletividade é uma abstração, de modo que o indivíduo que está sendo subjugado por essa coletividade, ele se sente infinitamente pequeno. E daí a Simone Weil vai dizer, se os caprichos de um indivíduo parecem a todos os outros como arbitrários,
Os sobressaltos da vida coletiva parecem elevar essa arbitrariedade à última potência. Então a gente se aproxima aqui justamente dessa crítica que a Simone Weil faz ao coletivismo. Então isso é muito importante. Ela vai entender que a coletividade, ela impõe uma opressão, principalmente quando se trata dessa questão da capacidade de agir, de capacidade de julgar. Quando o homem se deixa conduzir pela coletividade, porque a coletividade não pensa. Então, todo tipo de doutrina que vem de uma coletividade, na verdade, são ideias irracionais, né, que estão conduzindo a massa e que acabam se voltando contra o próprio indivíduo. Então, o indivíduo vai além da coletividade, tanto quanto algo supera nada. Por quê? Porque o pensamento só se forma em uma mente que se encontra sozinha diante de si mesma. E as coletividades não pensam. Então, o que é que a Simone Weil está dizendo? O indivíduo supera imensamente a coletividade. No sentido de que tudo supera nada. Por quê? Porque a coletividade ela não pensa. Então, no aspecto do pensamento, o indivíduo supera enormemente a coletividade. Só que o pensamento ele não é propriamente uma força. E aí, por mais que o indivíduo seja capaz de pensar, ele acaba sendo, digamos assim, escravizado pela força mesma da coletividade. Então, a coletividade tem uma força, mas é uma força irracional, né? É uma força irracional. E o indivíduo, ele tem o quê? Ele tem a força do pensamento. Só que a força do pensamento não é uma força propriamente dita. E aí você tem uma dificuldade. Então, existe no pensamento de Simone Weil essa crítica muito forte às coletividades, mas ela pensa muito a comunidade, claro. Ela era uma pessoa de um coração gigantesco, ela era uma pessoa totalmente voltada para ajudar, totalmente voltada para a solidariedade, uma pessoa cuja vida foi basicamente uma vida de doação, uma vida de sacrifício e de esforço intelectual, de esforço intelectual também em benefício de uma humanidade. Ela pensa uma comunidade, mas ela vai ser muito lúcida e dizer o seguinte, que nós não devemos nos heredar, né, nessas teias, né, da coletividade, a não ser que nós fôssemos capazes de amar os nossos companheiros de trabalho da forma como nos foi ensinado, da forma como nos foi inspirado. Amar no sentido evangélico, né? Aí seria possível haver uma coletividade. Se realmente nós tivéssemos esse espírito cristão, se nós fôssemos todos irmãos, mas ela vai dizer que essas condições estão totalmente longe, né, de acontecer. Então, não dá para você, dentro da realidade na qual nós vivemos, sendo o homem da maneira como ele é, não dá para você pensar uma coletividade, o exercício de uma vida coletiva. Porque nós não somos santos e nós não vivemos uma vida de santos e nós não conseguimos amar os nossos irmãos como nós deveríamos amar. De modo que a coletividade ela acaba sendo uma forma de opressão, uma das maiores formas de opressão, muito embora muitas delas, como as teorias socialistas, né, as teorias comunistas, elas apregoem um véu, né, de solidariedade que, na verdade, é só de fachada. Então, o que nós notamos aqui é que existe, de fato, uma relação muito intrínseca entre coletivismo e opressão, porque a coletividade não pensa e nela se desenvolve formas irracionais, né, de pensamento, formas de ideologias. Então, onde opiniões irracionais tomam o lugar de ideias, a força pode fazer qualquer coisa. Então, o que é que ela está apontando aqui? Ela está apontando justamente o risco de totalitarismo que, na verdade, já estava sendo vivenciado, né? Essa obra foi escrita em 1934. E aí ela vai fazer um parêntese e dizer o seguinte, é meio injusto dizer que o fascismo ele aniquila o pensamento livre. Na verdade, é a falta de um pensamento livre que torna possível a existência do fascismo.
Percebe? Então, não tem como essa estrutura que é o fascismo, ela se impor a indivíduos que sejam livres. Na verdade, é justamente pelo fato de faltar a esses indivíduos o grau necessário de reflexão, né, de faculdade de julgar, de faculdade de agir, é por essa carência, né, de pensamento que o fascismo consegue se estabelecer. Mas uma vez estabelecido, ele faz com que toda a possibilidade de embrutecimento do ser humano tenha uma dimensão maior, né, possa ser mais utilizada, de modo que você está num ciclo vicioso, porque esse regime ele consegue aumentar consideravelmente a estupidez geral. Então, se as massas, de um modo geral, já são estúpidas, né, com o fascismo elas se estupidificam muito mais. Então, isso é um problema que ela vê, esse embrutecimento e essa capacidade de embrutecimento, né, desses regimes, e ela vai perceber que a gente está numa espécie de labirinto, né, numa espécie de beco sem saída, mas ela vai buscar, então, alguma forma de lidar com isso. Feito esse diagnóstico pessimista, né, feito essa análise do que seria a opressão provocada pela coletividade, ela vai tentar agora nos dizer como nós podemos encontrar um pouquinho de liberdade no meio de tudo isso.